meus irmãos. Eu não sei como é que você está, seu coração, mas esse negócio de quarentena, pensa uma coisa chata. E estamos ameaçados de ainda ter um aperto maior aqui na cidade de São Paulo. Mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor de tudo. E eu fico pensando, como pastor, como é que está o coração dos crentes nesse tempo. Claro que eu tenho as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas alegrias, mas o coração de pastor sempre está pensando nas ovelhas. E eu, estudando a palavra de Deus, estou estudando o livro dos Salmos, escrevendo sobre as promessas de Deus. E eu escolhi aqui, Deus colocou no meu coração para a gente meditar hoje sobre uma promessa que está aqui no Salmo 31, versículo 24. Salmo 31, versículo 24. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Indo para outra versão, a versão King James, que é a nossa versão corrigida aqui no Brasil, o versículo diz assim: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Algumas semanas atrás, Tássia me pediu para ir à farmácia comprar uns remédios e me pediu também para comprar a tintura de cabelo dela. Tintura de cabelo. E ela colocou lá no WhatsApp. E chegando lá, a primeira coisa que eu me dirigi, a funcionária da farmácia, uma grande farmácia, eu não sei se é impressão minha, mas acho que as coisas, o comércio que mais abre hoje em São Paulo é farmácia e pet shop. Chegando ali, eu perguntei para a moça, olha, eu vim, quero comprar essa tintura aqui da Revlon, tem um nome lá, e tem um número, só que eu acho que Tássia enganou. Acho que ela queria o número 70, botou o número 7. Quando a moça trouxe para mim a caixinha da tintura número 7, eu achei muito loiro. Porque tem a fotografia na capa. Mas isso aqui está errado. Deve ser ou 17 ou 70. E eu perguntei para a moça, mas me diga uma coisa, quais são as opções? Quantas cores de tintura para cabelo essa marca tem? Ela diz, mais de 70. Mais de 70. Isso significa que você, mulher, se pintar o cabelo de 6 em 6 meses, uma cor diferente, você vai ter aí 35 anos, né, de diversidade, né? Mas o que eu fiquei impressionado foi que enquanto ela falava sobre esse negócio de tintura, eu fui observar os remédios, e parece-me que há uma sequência nas prateleiras, em ordem alfabética, para você identificar os produtos. E, curiosamente, eu fiquei impactado naquele dia, impressionado. E eu perguntei para a farmacêutica que estava lá de plantão, me diga uma coisa, quantos itens vocês têm aqui nessa farmácia? Eu não estou perguntando o número de doenças, porque você tem aqui, às vezes, para uma doença, vários produtos. Mas quantos itens de remédios, só de remédios, você tem aqui? E ela me falou, olha, aproximadamente uns 30 mil itens de remédios. 30 mil. Eu fiquei impressionado. E aí a pergunta que você deve estar fazendo, assim, o que é que isso tem a ver com o sermão de hoje? Né? Um puritano, e depois o pastor Charles Spurgeon, ele diz o seguinte,
ele diz que a palavra de Deus é uma espécie de uma farmácia, de uma drogaria. Cada livro da Bíblia é uma prateleira dessa farmácia. E cada promessa de Deus é um remédio para as nossas doenças espirituais. E Charles Spurgeon chega a dizer o seguinte, que não há doença, não há enfermidade que um crente possa passar ou experimentar, que não haja uma promessa, um remédio de Deus para essa doença. E à luz desse texto, Salmo 31, versículo 24, eu quero tirar 4 lições. E o tema, a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, é a cura de Deus para o coração fraco. A cura de Deus para o coração fraco. Lê comigo o versículo de novo aí, diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Veja que o texto nos fala de uma doença, que é o enfraquecimento do coração. Preste atenção para a lógica do texto. Se ele diz assim, revigore-se, e na tradução, e ele fortalecerá o vosso coração, ele está identificando aqui uma doença espiritual. E essa doença se chama fraqueza de coração. Vamos entender um pouquinho. A palavra coração no hebraico, lebab, é um substantivo que significa mente ou ser interior. O coração dele procede todas as fontes da vida. Significa que o coração, ele é a sede das emoções, dos pensamentos, dos desejos. E a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus, nós devemos adorar a Deus, nós devemos trabalhar para Deus, nós devemos fazer tudo para Deus de todo o nosso coração. O coração é a sede da alegria, do pesar, da tristeza, do desânimo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Josué, capítulo 2, versículo 11, porque esse texto serve para explicar o que essa promessa está oferecendo aqui. Preste atenção. Josué, capítulo 2, versículo 11. O que diz aí a palavra de Deus? Diz assim, Raabe está dizendo para os espias, diz assim, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum. Preste atenção. Ela está revelando o que está no coração. O coração desmaiou, está desacordado. Isso significa que não há mais ânimo algum no coração. E eu queria que você pensasse comigo nesse texto. Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai descobrir algumas coisas muito interessantes sobre esse assunto. Primeiro, nós cantamos aqui agora. Somente Deus, Ele é capaz de diagnosticar o nosso coração. A Bíblia diz claramente que somente Deus sonda, somente Deus conhece, somente Deus examina, somente Deus compreende os seus pensamentos, somente Deus avalia o seu coração, somente Deus influencia o seu coração, somente Deus abre o seu coração, somente Deus ilumina o seu coração,
Somente Deus fortalece o seu coração, somente Deus firma seu coração, somente Deus pode criar um novo coração, só Ele. E a grande pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é o seguinte: como é que está seu coração? Davi, sempre Davi, ele consegue expressar a anatomia da nossa alma. Esse salmo é preciosíssimo, porque ele está sendo perseguido, porque ele está sendo, de uma certa forma, ameaçado. Ele está vivendo um drama existencial, e ele entende que só Deus é o seu refúgio. Ele chega a dizer que ele não tem mais expectativa de vida. E é tão interessante porque ele vai dizer aqui que a sua vida está um caco. Ele está quebrado, ele está destruído. Mesmo sendo uma pessoa de Deus, mesmo sendo uma pessoa cujo coração está firmado em Deus, mas o coração dele está enfraquecido. Ele está desanimado. Quando a gente vai estudar, e eu desafio você a estudar esse assunto, sobre o coração na Bíblia. Pegue uma concordância bíblica e vai estudar sobre o coração. E as notícias não são muito boas para você nem para mim. Certo? Porque quando você vai para o cardiologista fazer um exame de coração, só existem 5 doenças básicas do coração que um cardiologista pode identificar e tratar. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir que o nosso coração é doente. Preste atenção, que o coração do homem é carnal, que o coração do homem é cego, que o coração do homem é dividido, que o coração do homem é endurecido, que o coração do homem é falso, que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é incrédulo, que o coração do homem é insensível, que o coração do homem é teimoso, que o coração do homem é perverso, que o coração do homem é obscurecido, que o coração do homem é maligno. E é do coração do homem que procedem todas as ruindades, as maldades. Por isso que para que haja uma transformação em você, Deus diz o seguinte: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso que para que haja uma mudança em você e em mim, é necessário uma regeneração no coração. No coração. Então, fica claro, o texto nos ensina que há uma doença. Qual é essa doença? Enfraquecimento do coração. Quem são os pacientes que são atingidos por essa doença? Veja no texto aí. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Preste atenção que Davi está falando aqui de doença de crente. Você mesmo regenerado, você mesmo convertido, o seu coração pode ser enfraquecido. Você pode passar por um desânimo espiritual. Veja que o coração daqueles que esperam no Senhor enfraquece. Enfraquece. E, rapidamente, o coração do crente, o coração daqueles que esperam no Senhor, o coração daqueles cuja esperança é o Senhor, o coração daqueles que estão voltados para o Senhor, adoece. Adoece em muitas ocasiões, por muitos motivos. Primeiro, pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Você é crente, você está passando por uma situação de doença, de sofrimento. Você espera em Deus, você tem esperança em Deus, você tem expectativa em Deus, mas Deus não age, Deus parece que está insensível ao seu problema.
Você tem esperança em Deus, você é uma pessoa crente, mas você está passando por uma situação de sofrimento, de dificuldade, de desemprego, de angústia, e o seu coração está enfraquecido nessa manhã. A Bíblia fala que o nosso coração, ele enfraquece no meio das tentações e das provações. E você mesmo sendo crente nesse momento, você pode estar sendo tentado por Satanás. Você pode estar sendo provado por Deus em áreas importantes da sua vida. E você se encontra vulnerável, não há força em você. Não há iniciativa em você, nem capacidade em você para resolver o assunto. Você se lembra de que também na Bíblia há ocasiões onde o nosso coração ele se enfraquece no trabalho de Deus. Charles Spurgeon, ele diz, e ele sofria de depressão, ele diz que quando ele vivia picos espirituais, geralmente esses picos espirituais eram sucedidos por vales de depressão, de enfraquecimento. E talvez você esteja vivendo hoje, você é um crente, você é um trabalhador na obra de Deus, você é um pastor, você é um líder de ministério. Você é uma pessoa que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, é crente, Deus já usou você, Deus tem usado você, mas o seu coração está fraco, fraco. Meus amados irmãos, Elias, depois que enfrentou o culto a Baal, que matou mais de 400 sacerdotes daquele culto pagão, que enfrentou o rei Acabe, a sua esposa, depois de passar por um momento de grande estresse, ele se refugia debaixo de uma árvore e pede a Deus: Senhor, por favor, tire a minha vida, eu não aguento mais. Moisés, em muitos momentos, sob a pressão do povo, servindo a Deus, no trabalho de Deus, em várias ocasiões, ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Então eu quero dizer para você nesta manhã, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, você é crente, você é fiel a Deus, você é uma pessoa cuja esperança está no Senhor, mas você se acha enfraquecido, desanimado, desiludido, abatido, prostrado. Mas eu não vim aqui para derrubar você. Você já está derrubado. Chutar cachorro morto não adianta, né? O que é que o texto nos ensina? Primeiro, nos fala de uma doença. Enfraquecimento do coração. Coração desanimado. Coração abatido. Segundo, o texto nos fala de um doente, que sou eu e você. Nós, como crentes, podemos ser abatidos por esse vírus, por essa bactéria do desânimo, do enfraquecimento. Mas em terceiro lugar, terceira lição que o texto nos ensina, é que Davi, dentro da sua experiência, e ele, até o versículo 18, ele só chora, ele só fala com Deus, ele só expressa para Deus como é que ele está, a dependência dele, mas a partir do versículo 19, ele muda o foco do salmo e ele começa então a se animar. E ele encerra o salmo justamente com essa expressão, que é um imperativo hebraico: sede fortes. Na tradução que eu tenho aqui é esforçai-vos. E é tão interessante essa palavra,
porque essa palavra é um verbo no hebraico, hazak, que significa fortalecer, ser corajoso, conquistar. Presta atenção que Davi aqui, ele está apelando para o lado humano. Ele está dizendo, você que está enfraquecido, você que está com o coração fraco, você cuja esperança é o Senhor, você precisa reagir. Você precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Tradução atual. Veja que este verbo, ser forte, ele é usado para expressar a força de vários fenômenos. A força da fome, a força da tempestade, a força da natureza, a força de um exército numa batalha. Mas esse texto, esse imperativo, ele é usado também para nos encorajar, para exigir que eu e você, como crentes, nós nos levantemos, nós saiamos da nossa inércia. Eu vou mostrar isso para vocês. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus diz para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Um imperativo. Deixa de ser mole. Deixa de ficar chorando. Deixa de ficar se vitimizando. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Preste atenção que esse verbo, quando Deus o usa, sempre é no imperativo, como Davi está usando aqui. Então preste atenção, você que está aí desanimado, acabrunhado, reclamando da vida. Nós não vamos morrer nessa quarentena não, pode ter certeza. Pode vir o que vier aí, nós vamos para frente, nós vamos para cima. Por quê? Porque Deus está ordenando aqui. Veja aí, Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Lê comigo, por favor. O que diz aí? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que hoje, na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Então veja bem que Deus ordenou a Josué ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Presta atenção que lá em Provérbios diz que se te mostras fraco no dia da angústia, você não vai sair dessa situação. A tua força é fraca. Aqui, veja bem, Deus não anula o lado humano. Existe uma expressão que John Maxwell usa sobre superando o fracasso. Ele diz que para nós superarmos o fracasso, nós temos que ter uma atitude mental. E o que significa essa atitude mental? Essa atitude mental é a forma como nós pensamos continuamente. E a nossa atitude mental determina todas as outras áreas da nossa vida. Se eu tenho uma atitude mental positiva, eu vejo que a crise é uma oportunidade. Se eu tenho uma atitude mental positiva, eu creio na minha potencialidade e sei que Deus pode me ajudar nisso. Eu reconheço as minhas fraquezas, mas vejo também que eu tenho virtudes. Como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz, eu posso. Então, o salmista Davi está nos dizendo aqui,
Sede fortes. Sede fortes. Mas a quarta e última lição que eu quero encerrar, o texto que nos fala da doença, do doente, da atitude do doente, o texto nos dá um remédio. Olha que coisa linda. Porque se Deus dissesse para mim e para você, sede fortes, e tirasse o time de campo, nós estávamos perdidos. Mas ele diz assim, sede fortes, e eu fortalecerei o seu coração. Essa é a tradução. O hebraico é essa. E ele fortalecerá o vosso coração. Essa expressão, e revigore-se, não sou eu que me revigoro. É ele que vai me revigorar. E é tão interessante, meus amados irmãos, e eu queria dizer para você uma coisa muito importante. É que nós temos muitas causas para óbitos. Certo? Muitas causas. Quando você morrer, o médico vai ter lá a certidão de óbito, vai botar uma causa. Mas todas as mortes só acontecem quando o coração para de funcionar. Você pode arrumar a causa que você quiser. Mas a vida está no coração. Por isso que Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. O coração é a sede da vida, da alma, da adoração. Todo mundo morre quando para de pulsar. Vamos pensar que hoje seu coração está pulsando devagarinho. Você está pressãozinha baixa aí. O que Deus está dizendo assim? Eu vou fortalecer o coração de vocês. Eu vou fortalecer. Eu vou dar um remédio aqui que você vai ficar 12/8. Tá bom? O que mais? Como é que Deus fortalece um coração fraco? Eu encontro 3 respostas na Bíblia. Primeiro, vamos lá para Salmo 51. Salmo 51. Versículo 10. Muito conhecido esse versículo. O que diz aí? Salmo 51, 10. Oração. Qual é a oração que Davi faz? Hein, gente? Qual é a oração que ele faz aí? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Como é que Deus fortalece um coração que está fraco? Você precisa orar. Você precisa se dirigir a Deus para curar o seu coração, para purificar o seu coração, para fazer com que o seu espírito seja o quê? Inabalável. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam para sempre. Então a forma que eu tenho para curar a enfermidade da fraqueza do meu coração é através da oração. Segundo remédio, como é que Deus fortalece um coração fraco? Abra sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 40. E eu comecei falando da farmácia. Eu falei das prateleiras, que são os livros da Bíblia. E quais são os remédios? As promessas de Deus. As promessas de Deus. Como é que Deus fortalece um coração fraco, de um crente que está abatido? Primeiro, você tem que orar a Deus, para Ele pedindo que Ele cure o seu coração. Segundo, você precisa se apropriar das promessas de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 29. Lê comigo, bem forte, até o 31. Vamos lá?
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, presta atenção, olha a ligação com os salmos, os que esperam no Senhor, renovam no presente as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui não está falando de renovação física, aqui está falando de renovação espiritual, está falando aqui que o poder de Deus, ele é derramado na nossa fraqueza, e o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, aí que eu estou forte, porque a tua graça me basta, a tua graça me é suficiente. Meus amados irmãos, não tem sentido a Bíblia para nós, se nós não vivemos aquilo que nós cremos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ora ao teu pai que está em secreto, diz: Senhor, faz-me forte. Derrama o seu coração na presença de Deus. Conte a Deus todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, todo o seu desânimo. Chore. Derrame perante Ele a sua queixa. Abra o seu coração para Deus. Deus não quer ser informado, porque Ele já sabe tudo. Mas para que Deus possa curar o seu coração nessa manhã, você precisa orar, você precisa se apropriar das promessas de Deus. E eu quero que você vá lá, por favor, para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, preste atenção. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Presta atenção que uma das funções aqui do Espírito Santo é nos assistir em nossas fraquezas. Isso significa que mesmo você sendo crente, mesmo a sua esperança está sendo depositada em Deus, você continua limitado às fraquezas humanas. O seu coração é fraco. E aqui eu tomo a iniciativa, sede fortes, ser forte e corajoso. Mas eu sei que sem Jesus eu não posso o quê? Nada. Eu aqui vejo nessa promessa de Deus o lado humano e o lado sobrenatural. O crente toma a iniciativa e o Espírito Santo transmite força na fraqueza dele. Não é somente para você orar, mas a fraqueza aqui significa a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó, está lá no Salmo 103. Ele é o Pai de toda misericórdia. Então eu preciso orar, eu preciso me apropriar da palavra de Deus e eu preciso do poder do Espírito Santo. Só esse poder do Espírito Santo que habita em mim, que intercede por mim, só o Espírito Santo pode trazer a força de Deus para fortalecer meu coração, o seu coração. Hudson Taylor, ele disse o seguinte: todos os gigantes de Deus têm sido homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, porque consideravam que Deus estava com eles. Meu irmão, como pastor, como irmão seu, vivemos dias difíceis, lutas,
provações, tentações, luto, perda. Tempos difíceis. E essa promessa de Deus nos ensina que tudo isso pode enfraquecer a nossa alma. Que essa fraqueza de alma, ela pode abater o crente, aqueles que esperam no Senhor. Mas que eu e você, nós precisamos nos animar no Senhor, nos fortalecer, tomar a decisão, reagir positivamente. E Ele vai fortalecer, Deus, Ele vai fortalecer o nosso coração. Pela oração, pela apropriação da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Eu quero fazer aplicação, quero convidar você, se você quiser ajoelhar aí onde você está, na sua casa, nós vamos cantar um hino. Eu queria que você cantasse conosco esse hino, mas que enquanto nós estivermos cantando esse hino, você fizesse desse hino a sua oração, diz: Senhor, me fortaleça nessa manhã. Tira do meu coração toda a fraqueza, todo o desânimo, todo o abatimento. Faça isso. Ele é o médico das nossas almas. Ele tira o pranto, tira o luto, tira a cinza e coloca veste de louvor na nossa vida.